Oi, pessoal, tudo bem? Nessa aula resumo, nós vamos falar sobre um tema bem interessante que é a técnica de esfregaço sanguíneo. Nós vamos abordar tanto como fazer a técnica, tanto aquilo que nós podemos enxergar com ela, tanto células vermelhas como células brancas, e as correlações clínicas que nós podemos fazer, além de um breve resumo, uma relembrança das funções e das características das células brancas que nós podemos encontrar nesse esfregaço sanguíneo. Primeiro, eu gostaria de relembrar a origem que as células brancas, os leucócitos, que aparecem no meu esfregaço sanguíneo, têm. Nós sabemos que os leucócitos, eles têm origem na medula óssea, especificamente na medula vermelha. As células tronco pluripotentes da minha medula vermelha, elas podem seguir dois caminhos: a linhagem mieloide e a linhagem linfóide. Nós sabemos que as células que têm origem na linhagem mieloide são tanto as hemácias, as nossas células vermelhas do sangue, quanto os granulócitos e monócitos e macrófagos. Claro que, além de plaquetas originadas dos megacariócitos, dos mastócitos encontrados nas mucosas, etc. E as células que têm origem na linhagem linfóide são todos os tipos diferentes de linfócitos que nós conhecemos. As células natural killers, linfócitos T, linfócitos B, plasmócitos. Quando nós falamos de linfócitos T, temos todos aqueles outros tipos que nós conhecemos, linfócitos T citotóxicos, reguladores, auxiliares, né, o CD4 e o CD8. Ok, só que de todas essas células, nós sabemos que nem todas serão normalmente observadas no esfregaço sanguíneo, porque o esfregaço sanguíneo, ele mostra o que existe no sangue, só que algumas dessas células praticamente nunca aparecem no sangue, quase nunca aparecem. Exemplo, mastócito. Eu gostaria de dar foco nas células que nós podemos enxergar, que nós normalmente enxergamos no esfregaço sanguíneo, que são, no caso, basófilo, neutrófilo, eosinófilo, monócito e linfócitos. Plaquetas também e células vermelhas, hemácias. Ok. Eu gostaria agora de classificar essas células brancas, conforme a sua morfologia, que é o que é mais importante no esfregaço sanguíneo. Os leucócitos, eles podem ser divididos em granulócitos e agranulócitos. O que diferencia cada um deles? O próprio nome já diz. Se eles apresentam grânulos no seu citoplasma, grânulos aparentes. Existe uma sigla que eu gosto muito de usar para lembrar quais células são os granulócitos. O B de basófilo, essa célula aqui, o E de eosinófilo e o N de neutrófilo. Então, é o BEM, basófilo, eosinófilo e neutrófilo. Ok. Agora eu tenho os agranulócitos, aquelas células que não apresentam grânulos no seu citoplasma. De agranulócitos, eu tenho para vocês os meus linfócitos, que tem essa característica de olho de guaraná, e o monócito, que a partir do momento em que entra em um tecido, se diferencia em macrófago. É interessante lembrar que a presença de grânulos no citoplasma diz muito respeito à função que essas células têm, o que vai ser melhor explicado agora que eu vou dar um resuminho sobre a função de cada uma delas de forma específica. A começar pelo neutrófilo. Eu escolhi começar a falar sobre o neutrófilo porque ele é literalmente a linha de frente na minha resposta imune inata. O neutrófilo, ele é uma célula. Na resposta inflamatória aguda e inata, eles aparecem em grande quantidade e duram muito pouco. O neutrófilo, ele tem uma meia-vida de mais ou menos 2 a 3 dias. Só que ele representa
a maioria dos leucócitos no sangue, cerca de 50 a 70%. Quando nós pensamos na função do neutrófilo, ele tem duas principais. Ele é um fagócito, ou seja, ele fagocita quem contém o antígeno, né? Porque eu posso ter, por exemplo, se eu, por exemplo, tenho um patógeno, esse patógeno expressa alguma proteína na sua superfície ou em qualquer outra estrutura do seu corpinho, que é o antígeno. Uma coisa importante, isso aqui não é de bioquímica, isso aí é muito importante na imunologia. O antígeno não é igual ao patógeno. O antígeno é uma substância que é expressa por esse patógeno ou essa célula tumoral, que é reconhecida por uma célula de defesa, ok? Então, o neutrófilo, ele é um fagócito, ou seja, ele ingere quem contém antígeno, ok? Só que ele tem outra função, que tem a ver com o fato de ele ser um granulócito. O neutrófilo, ele apresenta em seu citoplasma dois tipos de grânulos diferentes, os grânulos primários e os secundários. Os grânulos primários, eles têm a ver com o que acontece dentro do citoplasma do neutrófilo. Eles têm a ver com digestão celular e destruição, né, digestão daquilo que foi fagocitado pelo neutrófilo. Um exemplo de grânulo primário são os grânulos que contêm elastase, por exemplo. Agora, os secundários são aqueles referentes à destruição causada pelo neutrófilo fora da célula. Ou seja, o maior exemplo que eu tenho de grânulo secundário é aquele que libera lactoferrina. A lactoferrina é uma proteína que destrói, que capta ferro de bactéria, de patógeno. Ou seja, o neutrófilo libera a lactoferrina a partir de seus grânulos secundários e essa lactoferrina participa da destruição de bactérias, de micro-organismos, no caso patógeno, ok? Quando nós pensamos na morfologia desse neutrófilo, no meu esfregaço sanguíneo, o que eu encontro? Eu encontro uma célula mais ou menos eosinofílica, cuja característica mais marcante é a presença de grânulos, porque ele é um granulócito, mas também um núcleo condensado e multilobulado. Perceba que o neutrófilo tem um núcleo que contém vários segmentos. Então, isso aqui é núcleo, isso aqui é núcleo, isso aqui é núcleo, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E eles são conectados. Ou seja, é um núcleo dividido em vários lóbulos. Isso confere ao neutrófilo uma característica de célula polimorfonucleada. Outra coisa muito importante sobre o neutrófilo, que vai ser muito importante também quando vocês forem ler exames de sangue. No meu esfregaço sanguíneo, eu posso encontrar dois tipos de neutrófilo. Tanto o neutrófilo jovem, quanto o maduro. O neutrófilo jovem, ele é conhecido como neutrófilo bastonete, ou neutrófilo bastão. A sua característica morfológica é um núcleo que ainda não foi segmentado. Geralmente tem um núcleo em forma de C, ou, no caso desse mais bonitinho aqui, em forma de coraçãozinho. Isso significa que o núcleo ele não foi completamente segmentado. A célula não foi completamente desenvolvida, amadurecida. Ele é a forma jovem do neutrófilo. Enquanto que o segmentado, como o nome já diz, é aquele neutrófilo cujo núcleo é dividido em segmentos, é dividido em partes. Podem ser 3 segmentos, 3 lóbulos, podem ser 5 lóbulos, como nesse caso aqui. Então, o que diferencia a morfologia dos dois é a composição do núcleo, é a conformação do núcleo. E por que isso é importante no exame de sangue? E no diagnóstico do paciente que pode conter tanto bastonetes aumentados como segmentados aumentados.
que isso significa? Lembre-se que a minha medula óssea, ela produz conforme demanda, ou seja, vamos supor que o meu paciente tenha uma inflamação extremamente importante, uma inflamação extensa. Se essa inflamação é intensa, a minha resposta imune inata precisa ser intensa. Ou seja, para que eu possa suprir a demanda de fagócitos, de neutrófilos, nessa inflamação aguda intensa, concorda que eu não posso liberar somente aqueles neutrófilos que estão completamente amadurecidos? Eu preciso de mais e mais para suprir essa demanda? Quando a demanda é extremamente aumentada, a minha medula vermelha começa a liberar neutrófilos imaturos, bastonetes. Ou seja, se eu tenho a presença de bastonetes no meu exame de sangue ou no meu esfregaço sanguíneo, significa que eu tenho uma inflamação importante, que normalmente é característica de doenças importantes, como a pneumonia, por exemplo, doenças inflamatórias importantes, ok? Se eu encontro neutrófilos segmentados, maduros, perceba que eu tenho uma reação inflamatória comum. Eu posso ter uma inflamação tanto comum quanto intensa. Se eu bato o meu dedo na quina de uma mesa, por exemplo, isso gera uma reação inflamatória. Se eu estou em um dia muito quente, se eu passo por uma situação de estresse emocional, eu tenho uma reação inflamatória aguda, rápida. E essa reação inflamatória conta com a liberação de neutrófilos. Só que a demanda não é tão grande quanto seria em uma doença grave. Ou seja, existe uma diferença muito grande no diagnóstico do paciente que tem neutrófilos segmentados aumentados e neutrófilos bastonetes aumentados, ok? Seguindo agora para a minha segunda célula importante, para o meu segundo granulócito, os eosinófilos. Os eosinófilos, eles são interessantes porque eles participam de 3 momentos importantes da minha resposta imune. Eles participam no combate a parasitoses, infecções parasitárias, em reações de hipersensibilidade, nas alergias e na inflamação crônica também. Ou seja, o eosinófilo, ele está presente tanto na resposta imune inata, quanto na resposta imune adaptativa. O eosinófilo, ele tem várias funções importantíssimas. Ele participa da resposta imune adaptativa justamente porque ele é uma célula apresentadora de antígeno. Ele é uma APC. O que a APC faz? A célula apresentadora de antígeno, ela apresenta antígenos para linfócitos T, ou seja, resposta imune adaptativa. Só que, além disso, ele também participa da toxicidade do ambiente inflamatório. O eosinófilo, ele é responsável pela produção de espécies reativas de oxigênio, leucotrienos, que são pró-inflamatórios, citocinas pró-inflamatórias, quimiocinas, ou seja, ele é responsável pela constituição do ambiente pró-inflamatório e participa principalmente desses três momentos aqui. Lembrem-se disso aqui: infecções parasitárias, alergias e inflamação crônica. Agora, quando nós pensamos em morfologia, que é o que realmente importa nessa aula resumo, o eosinófilo, como o nome já diz, ele é extremamente eosinofílico, bem vermelhinho. Essa imagem aqui é bem característica, mostra um eosinófilo bem característico, bem de livro mesmo. Uma célula bem eosinofílica, cujo núcleo também é multilobulado. Normalmente o eosinófilo ele é bilobulado, ele tem um núcleo bilobulado, ou seja, 2 lóbulos, 2 segmentos. Núcleo de cromatina condensada, obviamente, extremamente escurecido, que apresenta grânulos, porque o eosinófilo é um granulócito. Ou seja, 3 características: núcleo bilobulado, grânulos no citoplasma
e caráter eosinofílico. Ok. Passando para o nosso último granulócito, o basófilo. O basófilo, ele é interessante porque ele é o leucócito que menos aparece no sangue. Ele compõe menos de 1% dos leucócitos no sangue. Só que ele é extremamente importante na resposta imune, tanto inata quanto adaptativa. Por quê? O basófilo, além de produzir essas substâncias aqui, como heparina, leucotrieno, citocinas, ele produz uma proteína extremamente importante para a inflamação, que é a histamina. Bem famosa, histamina. A histamina, ela é pró-inflamatória porque ela causa vasodilatação, além de contração do músculo liso, né? Como a contração dos brônquios, por exemplo, nos pulmões. A vasodilatação da histamina é importante na inflamação porque lembre-se que se eu vasodilato, eu aumento o espaço entre as células do endotélio, ou seja, eu aumento a permeabilidade do endotélio dos vasos, de modo que a minha inflamação se torna facilitada, porque o processo de adiapedese depende da permeabilidade do endotélio, ou seja, se eu tenho um endotélio permeável, a diapedese, ou seja, a entrada de células de defesa no interstício, é muito facilitado. E isso é permitido justamente pela histamina, que vasodilata, ok? Agora, o basófilo, ele participa principalmente de reações de hipersensibilidade imediata. Alergia, no caso. Essa célula, ela apresenta receptores de imunoglobulina E, ou seja, assim como os eosinófilos, o basófilo participa principalmente de alergia, de reação alérgica. É por isso que nós temos, por exemplo, medicamentos antihistamínicos, anti-inflamatórios, né? O antihistamínico, ele é bem fraquinho, é um dos anti-inflamatórios mais comuns e mais fraquinhos. Ele age justamente impedindo a vasodilatação. Se eu tenho uma rinite alérgica, por exemplo, eu tomo um antihistamínico, justamente para amenizar a inflamação aguda causada pela hipersensibilidade. Quando eu penso em morfologia do basófilo, como o nome já diz, ele é basofílico, roxinho, azulzinho. E, diferentemente de outras células, perceba que os grânulos do basófilo, esses grânulos de histamina, são extremamente visíveis, extremamente escurecidos e coloridos. Ou seja, se eu encontro uma célula basofílica com grânulos extremamente visíveis, eu posso ter quase certeza de que eu estou olhando para um basófilo. Passando agora para os meus agranulócitos. Um exemplo importante é o monócito. O monócito, ele é essa célula basofílica com o núcleo de cromatina condensada em formato de rim, que é responsável pela entrada no interstício, nos vasos, no tecido e diferenciação em macrófago. O monócito, ele faz diapedese e assim que entra em um tecido, ele se diferencia em macrófago, que é uma das células mais importantes da inflamação. Nós já conhecemos a função do macrófago como fagócito, por exemplo. Agora, o monócito, além dessa função de diferenciação, ele também age como célula apresentadora de antígenos, como fagócitos e como secretora de citocinas pró-inflamatórias. Lembrando que o monócito, assim que ele se diferencia em macrófago, esse macrófago originado dele pode ter nomes diferentes dependendo do tecido onde ele está. Ele pode ser histiócito, pode ser célula mesangial, pode ser macrófago alveolar de pulmão, qualquer outra coisa. Quando eu penso em morfologia, eu já falei, monócito é uma célula basofílica
que não apresenta grânulos no citoplasma, porque ele é agranulócito, e seu núcleo é grande e tem um formato de rim. O núcleo não é segmentado, ele é único e tem um formato de rim. Passando agora para os linfócitos. Eu não diferenciei os linfócitos conforme a função porque é muito complexo. O linfócito, ele pode participar tanto de inflamação de imunidade inata quanto de adaptativa. A resposta imune adaptativa é bem complexa, como a gente já entende. Ela conta com a participação de linfócitos T reguladores, T auxiliares, citotóxicos, linfócitos B, plasmócitos. E quando eu penso em imunidade inata, eu penso nas natural killers, nas células natural killers. Então, de função, é isso. Agora, o linfócito, quando eu penso em morfologia, eu já disse antes, ele é uma célula que tem a característica de olho de guaraná. Ele é uma célula cujo núcleo é extremamente aumentado em relação ao citoplasma. Então, ele normalmente é uma célula pequena, cujo núcleo é grande em relação ao citoplasma. É um núcleo extremamente escurecido, um núcleo muito colorido, de cromatina condensada, que não apresenta grânulos no citoplasma e o núcleo é grande em relação ao citoplasma, ou seja, parece um olho de guaraná. O linfócito, ele pode ser encontrado além do sangue em todo o tecido linfóide. E aí, quando eu falo em tecido linfóide, eu falo em tudo. Eu falo de malte, de gout, de timo, de baço, de circulação linfática, de linfonodo, de tonsila, de tudo. Adenoides. Agora, enfim, finalmente, nós podemos passar para a nossa técnica do laboratório de práticas funcionais. Maravilhoso! O meu querido esfregaço sanguíneo. O esfregaço sanguíneo, ele é uma técnica importantíssima porque ele não serve só para a gente observar células brancas. Às vezes, ele é utilizado também, ele pode ser usado para observar a morfologia e a quantidade de eritrócitos, de hemácias. Só que o nosso foco hoje são as células brancas. Então, sempre lembrando que, para que eu possa ter um diagnóstico certo, eu preciso de um exame feito da forma certa. Ou seja, o meu esfregaço sanguíneo tem que ser bonito, tem que ser perfeito. E como fazer um esfregaço sanguíneo perfeito? Primeiro, eu coleto o sangue do paciente. Para esse exame, eu só preciso de uma gotinha do sangue. A partir do momento em que eu tenho essa gotinha, eu só preciso colocá-la em uma lâmina, no cantinho dessa lâmina, como está nesse desenho, e com outra lâmina, eu a coloco em uma inclinação de 45 graus em relação à primeira e um pouco à frente da gota, a pontinha um pouco à frente. Em seguida, eu arrasto essa lâmina inclinada em direção à gota para que ela entre em contato com a gota e permita que o sangue se espalhe por capilaridade na pontinha dessa outra lâmina. Então, a partir do momento em que esse sangue se espalha por capilaridade, eu arrasto rapidamente essa lâmina inclinada para frente, para que o meu sangue possa ocupar a lâmina principal inteira. Perceba que essa lâmina inclinada, ela precisa estar entrando em contato, 100% da pontinha dela tem que estar entrando em contato com a lâmina principal, porque senão, durante o meu esfregaço, vão faltar pedaços de sangue, e aí o meu diagnóstico pode sair errado. Eu posso contar menos hemácias do que eu deveria, eu posso não encontrar células que estavam naquela amostra, mas que foram perdidas pelo esfregaço mal feito. Então, essa técnica
tem que estar grudada na cabeça de vocês, porque ela é importante e tem que ser feita da forma certa. Só que, assim que eu coletei o meu esfregaço perfeito, eu não posso colocar direto no microscópio. Eu tenho que fazer uma coloração. Essa coloração, ela é feita com a técnica do panóptico rápido. Nessa técnica, eu simplesmente mergulho essa amostra, esse esfregaço, em 3 substâncias durante 5 segundos cada. Eu faço imersões de 5 segundos, ou seja, 5 imersões de 1 segundo cada uma, no triarilmetano, enxantenos e tiazinas, todo mundo a 0,1% de concentração. Assim que eu tenho uma imersão em todas essas substâncias, eu lavo em água corrente. Uma coisa que a gente já viu no laboratório de práticas. Eu vi vocês fazendo, vocês fizeram bonitinho. Ok. Coletei, fiz o panóptico rápido. Agora vamos brincar de olhar a lâmina. Ah, uma coisa importante. Igual que eu tinha falado antes. Se eu coleto um esfregaço sanguíneo mal feito, eu enxergo menos células do que eu deveria. Ou eu quebro as minhas células e eu não enxergo nada. Então, mesmo se eu fizer um esfregaço certo, vão ter pontos em que eu vou enxergar mais células e pontos em que eu enxergo menos células. Onde a coloração estiver mais clarinha, é onde tem uma menor concentração de células. E onde a coloração é mais intensa, onde tem mais células. Ok? Agora sim a gente pode brincar de lâmina. Nessa imagem, o que vocês conseguem enxergar? Eu, Elisa, eu consigo enxergar um linfócito. Perceba que aqui é uma célula com característica de olho de guaraná, ou seja, um núcleo extremamente aumentado em relação ao citoplasma e um núcleo escurecido, muito escurecido e basofílico. Em seguida, eu encontro várias células de linha de frente. Eu encontro vários neutrófilos. Perceba que esses neutrófilos aqui, ó, são todos segmentados. Esse aqui, ele parece um bastonete. Só que perceba que ele tem uma segmentação, ele é segmentado. Então, aqui eu encontro neutrófilos segmentados e, logo abaixo, olha que bonitinho, eu encontro um monócito, célula basofílica, que não apresenta grânulos no citoplasma e tem um núcleo de cromatina condensada, extremamente condensada, em formato de rim. Literalmente um rim, ok? Encontro hemácias. Sempre preciso observar se existe uma anormalidade na morfologia das hemácias. Pelo que eu enxergo, não existe. Lembram que no laboratório a gente viu várias lâminas com equinócitos? Isso dá uma correlação clínica. A gente faz consegue fazer correlações clínicas sobre a morfologia das hemácias. As hemácias aqui estão normais. Eu encontro também plaquetas. Plaqueta, plaquetinha, plaqueta, plaqueta, plaqueta. Ok. Seguindo para a próxima lâmina. Aqui essa imagem é linda porque ela mostra o jovem e o maduro. Aqui eu encontro 2 neutrófilos. Célula eosinofílica, com grânulos bem aparentes na superfície. E eu quero que vocês me digam qual é o bastonete e qual é o segmentado. Esse aqui, ó, é o bastonete, porque seu núcleo não foi segmentado ainda, ele não amadureceu. Tem o núcleo em formato de C, enquanto que o maduro já tem o núcleo segmentado. Ele é um neutrófilo segmentado, ou seja, seu núcleo é multilobulado. Ao observar as minhas hemácias, eu percebo que algumas delas têm anormalidades morfológicas. Aqui, ó, 2 equinócitos. Perfeito. Próxima lâmina.
Aqui eu tenho duas células importantes, bonitinhas. Uma delas, nós já conhecemos, acabamos de ver, neutrófilo. Perceba que é uma célula eosinofílica, com grânulos aparentes na superfície, e um núcleo multilobulado, uma célula polimorfonucleada. Esse aqui é segmentado ou bastonete? Segmentado, ok? Em seguida, eu tenho uma célula extremamente eosinofílica, vermelhinha, muito característica, com um núcleo bilobulado e grânulos extremamente eosinofílicos no citoplasma. Quem é? É eosinófilo. Perfeito. Tenho hemácias, essa aqui sofreu hemólise e não vejo nenhuma anormalidade. Hemácias de morfologia normal. Ok. Em seguida, uma célula que existe em baixíssima quantidade no sangue, cerca de menos de 0,1%, menos de 1% da contagem de leucócitos, o meu famoso basófilo. Perceba que é uma célula basofílica. Aqui nessa foto não dá para ver muito, né? Tá mais vermelhinho, mas ele é basofílico. Na outra foto do outro slide ele tá basofílico. Célula extremamente basofílica, com grânulos, muitos grânulos, extremamente escurecidos na superfície. Escurecidos e aparentes. São esses grânulos que contêm histamina, basófilo. E hemácias, em grande quantidade. Essa última imagem, ela, como nós podemos ver, ela só tem neutrófilo. Neutrófilo e hemácia. E eu gostaria de dar uma ênfase nessa imagem, porque ela mostra muitos neutrófilos, o que representa uma neutrofilia. Só que perceba que esses neutrófilos, eles são todos segmentados, eles são todos maduros, ou seja, a importância clínica da neutrofilia, né, dos neutrófilos segmentados aumentados, não é tão grande. Por quê? Muitas situações de inflamação aguda podem contar com o aumento dos neutrófilos. Se eu bater o dedo na quina da mesa, se eu gritar com o meu cachorro, gritar com o meu cachorro, tadinho, não pode. Se eu ficar estressada, se eu não dormir direito, se eu tô em um dia muito quente, os meus neutrófilos segmentados, eles podem aumentar, ok? Então, gostaria de agradecer profundamente por essa aula. Em seguida, eu vou enviar um materialzinho com várias outras lâminas para vocês brincarem de encontrar célula, de diferenciar célula. E, se tiverem dúvidas, só colocar no grupo. E vou me despedir. Muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal.